Vamos agora dar continuidade à nossa aula sobre MRU. Na terceira parte da nossa aula, vamos tratar da utilização de gráficos matemáticos na física. Vamos relembrar que na última aula nós aprendemos o conceito de velocidade média como sendo o ΔS de um corpo sobre o ΔT dele. Esse conceito nos será muito útil durante essa aula. Vamos começar essa aula apresentando um gráfico de velocidade por tempo. Um gráfico é uma ferramenta matemática que relaciona duas grandezas. No nosso caso, vai relacionar a velocidade de um objeto com o instante em que o objeto se movia. A primeira coisa que nós temos que fazer quando definimos um gráfico é definir quais são as duas grandezas que ele vai relacionar. Isso nós já fizemos aqui. A segunda coisa é definir como vamos graduá-lo. Por exemplo, o tempo estará em horas, minutos ou segundos. No nosso caso, vamos colocar o tempo em segundos. Temos que fazer a mesma coisa para a velocidade, saber em que unidade ela vai estar. Vamos colocá-la em metros por segundo. Primeiro de tudo, vamos nos perguntar como seria um gráfico de velocidade por tempo de um corpo que pratica a MRU. Bem, como sabemos, o MRU é um movimento onde o corpo não muda de velocidade. Então é natural que o gráfico dele seja constante. Essa é a cara de um gráfico de MRU. Agora, o que nos interessa nesse exato instante não é analisar esse gráfico, mas analisar o gráfico de um corpo que não está em MRU. Vamos tomar, por exemplo, esse gráfico daqui. Um corpo que tem essa relação de velocidade com o tempo. Vamos supor que isso daqui é uma linha reta. Digamos que o instante t igual a 0 inicie o movimento e que o instante t igual a 10 termine ele. Digamos que a velocidade varia de 0 metros por segundo até 10 metros por segundo. Bem, esse é um tipo de movimento que nós não estudamos ainda. Não sabemos muita coisa sobre ele. Por exemplo, não sabemos o ΔS do corpo, pois não conseguimos calcular o quanto o corpo andou. Agora, vimos na última aula que para qualquer movimento é verdade que a distância percorrida por ele é igual à velocidade média que o corpo tem durante o movimento vezes o tempo, pois a própria definição de velocidade média é a velocidade que o corpo deveria ter para, naquele tempo, realizar aquele ΔS. Então, se quisermos saber quanto que o corpo andou, temos que descobrir sua velocidade média. Só que é bem óbvio que não podemos descobrir a velocidade média usando essa fórmula, pois não temos o ΔS, que é justamente o que queremos descobrir. Agora, vamos usar outra maneira de descobrir a velocidade média. O corpo vai de 0 a 10 metros por segundo. Não seria uma boa aproximação dizer que a velocidade média dele ao longo do percurso é 5, que é a média entre 10 e 0? Nesse caso, estaríamos afirmando algo correto. A velocidade média do corpo é 5. Agora, vamos entender por que podemos dizer isso. O corpo varia de 0 a 10. Ou seja, ele passa por todas as velocidades entre esses dois valores. Olhando para o gráfico dele, vemos que ele passa o mesmo período de tempo em cada velocidade. Como assim? Bem, se o gráfico é uma reta, quer dizer que ele não muda a taxa com que ele varia de velocidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi da velocidade 0 para a velocidade 1 em 1 segundo. Porém, ele também foi da velocidade 1 para a velocidade 2 em 1 segundo.
ele foi da velocidade 5 para a velocidade 6 em 1 segundo. Ou seja, ao longo de todo o movimento, ele aumentava 1 metro por segundo em sua velocidade a cada segundo de tempo que passava. A taxa com que a velocidade variava era igual, ou seja, ele passou a mesma quantidade de tempo em cada velocidade. Como ele foi de 0 a 10, percorrendo todas as velocidades intermediárias na mesma quantidade de tempo, a velocidade média é a média entre 0 e 10, que é 5. Agora, vamos analisar esse gráfico daqui. Vemos que ele só alcançou 1 metro por segundo no instante t igual a 6, digamos. Ou seja, ele demorou 6 segundos para alcançar 1 metro por segundo de velocidade. Só que ele foi de 1 metro por segundo a 10 metros por segundo em 4 segundos. Ou seja, ele demorou 6 segundos para aumentar 1 metro por segundo sua velocidade no começo, mas depois em apenas 4 segundos ele aumentou mais 9 metros por segundo. A taxa com que a velocidade variou não foi igual ao longo de todo o período. Ele passou mais tempo nas velocidades inferiores a 5. Veja, nas velocidades antes de 5, ele demorou bem mais para progredir, ou seja, ele passou um tempo bem maior nessa faixa. E nas velocidades superiores a 5, ele passou um tempo bem menor, porque ele passava de velocidade bem mais rápido. Então, se formos tentar ver a velocidade média desse movimento, apesar de não conseguir dizer qual ela seria, nós podemos afirmar uma coisa: ela vai estar abaixo de 5, porque ele passou mais tempo nas velocidades inferiores. Ou seja, a velocidade média desse movimento seria algo aqui, não necessariamente no 1, algo aqui. E se nós fôssemos estudar um movimento assim, por exemplo, nós vemos que o corpo foi de 0 a 1 num espaço de tempo muito curto. Mas ele demorou bastante para ir do 5 até o 10. Ou seja, ele passou mais tempo nas velocidades superiores a 5. A taxa de variação dele aqui foi menor. Então a velocidade média desse movimento teria que ser maior que 5. Nós não sabemos o quanto, mas teria que ser maior que 5 para fazer sentido. Isso foi só uma digressão para podermos entender aquilo que tínhamos feito a princípio, que parecia simples e sem o que pensar, que é saber a velocidade média quando o movimento era uma reta, ou seja, a taxa de variação de velocidade não mudava, ele passava o mesmo período de tempo entre cada velocidade. Vamos voltar para esse caso. Temos aqui, mais uma vez, um gráfico de velocidade por tempo. Vamos fazer esse gráfico, mais uma vez, ser uma reta, que começa no instante t igual a 0, termina no instante t igual a 10, e na velocidade de 8 metros por segundo. Agora, esse gráfico é uma reta. Como já havíamos discutido, ele passa por todos os valores intermediários entre 0 e 8 no mesmo período de tempo. Ele gasta o mesmo tempo de 0 a 1, quanto gasta de 1 a 2, e assim vai. Por esse argumento, por essa simetria, podemos dizer que a velocidade média é de 4 metros por segundo. Agora, sabemos por essa fórmula que o quanto o corpo andou, o ΔS dele, ou seja, a posição final dele menos a posição inicial, é dada pela velocidade média vezes o tempo. O tempo, sabemos, foi de 10 segundos. E a velocidade média foi de 4 segundos. Então, o ΔS do corpo, nesse movimento,
foi de 40 segundos. Observe como podemos inferir isso sem muitos conhecimentos. Agora, vamos analisar melhor esse nosso último resultado. A conta que fizemos foi a velocidade média vezes o tempo. Observe que, geometricamente, essa conta é igual à área desse retângulo. A conta que fizemos foi 4 vezes 10, onde 4 é a velocidade média. Agora, vimos para o caso de retas, quando a reta parte do zero e vai até um valor, a velocidade média daquele movimento é sempre metade do valor final. Então, a conta que fizemos foi equivalente a termos feito a velocidade final, que era de 8, velocidade final, sobre 2, vezes o tempo, onde a velocidade final sobre 2, pelo fato do gráfico ser uma reta, e só nesses casos, é igual à velocidade média. Agora, a velocidade final vezes o tempo sobre 2 é geometricamente igual à área desse triângulo. Por quê? Porque a área de um triângulo é a área da base, que é o tempo, vezes a altura, que é a velocidade final, sobre 2, que é essa fórmula. Se o movimento continuasse, porém a reta mudasse de inclinação, digamos que a partir do instante t igual a 10, o corpo se move assim, até um instante t igual a 14, alcançando a velocidade de também 14 metros por segundo. A velocidade média desse movimento vai estar entre 8 e 14, pois, de novo, o corpo passou todas as velocidades entre 8 e 14 com a mesma taxa de variação. O valor médio entre 8 e 14, podemos calcular, é 8 mais 14 dividido por 2, que é igual a 11. Ou seja, a velocidade média desse movimento está mais ou menos aqui e é de 11 metros por segundo. O ΔS do corpo entre o instante 10 e 14 é, como já vimos, a velocidade média vezes o ΔT, ou seja, 14 menos 10, 4 segundos. Então, o ΔS do corpo nesse movimento foi de 11 vezes o ΔT, que é 14 menos 10, igual a 44. Agora, podemos observar que a conta que fizemos, mais uma vez, foi velocidade média vezes o ΔT. Ou seja, mais uma vez, ela pode ser interpretada como a área desse retângulo. Agora, para achar a velocidade média, tivemos que achar o valor médio entre 8 e 14. Então, a velocidade média, nesse caso, foi dada pela a velocidade final, mais a velocidade inicial, sobre 2. Essa é a velocidade média. E o nosso ΔS foi dado pela velocidade média vezes ΔT, ou seja, velocidade final mais velocidade inicial sobre 2 vezes ΔT. Agora, essa operação ela pode ser vista como a área desse trapézio aqui, pois, como nós sabemos, a área de um trapézio é a base menor mais a base maior sobre 2 vezes a altura, onde a base menor é a velocidade inicial, a base maior é a velocidade final e a altura é o ΔT. Isso daqui não passa da fórmula da área de um trapézio. Mais uma vez, o ΔS do corpo em determinado movimento é a área que o gráfico velocidade por tempo tem. Ou seja, o ΔS total no corpo do instante 0 até o instante 14, o ΔS total é igual ao ΔS de 0 a 10
mais o ΔS de 10 a 14. Agora, o ΔS de 0 a 10 é a área do gráfico até 10. E o ΔS de 10 a 14 é a área do gráfico de 10 a 14. Ou seja, o ΔS total é a área total do gráfico. ΔS total igual à área total do gráfico. Então, chegamos a um resultado muito importante. Vamos enunciar o que acabamos de descobrir. Nós acabamos de descobrir que, se nós temos um gráfico de velocidade por tempo, que descreve o movimento de um corpo, se esse gráfico é uma junção de retas, de segmentos de reta, seja como for, digamos assim, digamos esse movimento. Se o gráfico for uma junção de segmentos de reta, nós descobrimos que o ΔS daquele corpo, naquele movimento, nada mais é do que a área total daquele gráfico. Esse é um resultado muito importante para a física. Na próxima aula, nós continuaremos um pouco nesse caminho. Nós vamos generalizar esse resultado para qualquer gráfico. Nós vamos ver como isso pode ser usado na física. E nós vamos voltar ao nosso estudo do MRU agora com esse conhecimento. Assim nós veremos que esse conhecimento vai ajudar muito a gente, não só no MRU, mas em toda a extensão do nosso curso. Até a próxima aula e obrigado.